Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela rádio, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, o canal que nós pedimos para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas com uma boa reflexão a respeito da vida, a respeito da palavra de Deus, a respeito de como conhecer melhor o nosso Deus e os propósitos de Deus em nossas vidas, conhecer como Deus tem cuidado de nós a cada dia, a cada momento, em cada situação. Muitas vezes nós falamos a respeito dos cuidados de Deus, das orientações de Deus, da palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática para todo cristão, mas nós temos que, de fato, colocar a palavra de Deus em prática para que ela tenha o seu efeito. A Bíblia não é um livro místico, não é um objeto místico que apenas você comprando, colocando dentro de casa, deixando aberto no texto que você mais gosta, que ele vai trazer sorte, vai trazer bem-estar, vai expulsar demônios, vai resolver os seus problemas. A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia é um livro de revelação, onde Deus se revela a nós e onde Deus nos revela a nós mesmos, para que nós saibamos aonde nós precisamos mudar, o que precisamos crescer, nós precisamos compreender o que Deus quer falar conosco e a maneira dele nos orientar todos os dias, de todas as formas. E o que Deus quer que nós compreendamos é que nós estamos sendo reconstruídos segundo o seu poder, segundo a sua vontade, para que a cada dia, segundo o propósito original da criação, nós sejamos parecidos com Jesus Cristo, para que nós possamos chegar à declaração do apóstolo Paulo: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando Cristo viver em mim, eu posso transmitir Cristo a você também, pela minha postura de vida, pelo meu jeito de ser, pela minha maneira de falar, pela minha expressão do ser cristão, o que está muito acima de ser alguém que está ligado a uma denominação, a uma religião. A Igreja de Cristo é muito maior do que isto. A Igreja de Cristo é formada por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que nós temos o privilégio é de estudarmos a palavra de Deus e observarmos o quanto Deus, pelo Espírito Santo e pela palavra, com foco em Jesus Cristo, tem nos orientado a crescer, tem nos orientado para que nós sejamos de fato o filho que ele espera de nós. O filho sensato, o filho cordial, o filho que acima de tudo tem o amor do Pai, o filho que tem a humildade do seu irmão maior, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, como filho de Deus, é nosso irmão, já que nós também somos filhos de Deus pela filiação em Cristo Jesus. Somos adotados porque nós adotamos a Deus como Pai. E quando nós adotamos a Deus como Pai, buscamos e permitimos que o Espírito Santo nos transforme para que sejamos mais parecidos com o nosso Pai e desta maneira possamos revelar o irmão que habita em nós, que é Jesus Cristo. O modelo perfeito, o modelo da expressão do ser de Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele quer que nós possamos ter a oportunidade de sermos reconstruídos pelas suas mãos, pelo seu poder, pelo seu Espírito, pela sua presença. É desta maneira que Deus quer nos abençoar, nos guiar. Então, de uma maneira muito especial nesse dia,
Que Deus abençoe a você, a sua família, o seu lar, a sua vida conjugal, os seus filhos, o seu trabalho, as suas relações sociais. Deus te abençoe de um modo muito especial e que você esteja sempre sensível à voz de Deus pela Bíblia, interpretada pelo Espírito Santo que habita em você. Dentro dessas questões, dentro das muitas questões que a Bíblia nos ensina na nossa vida diária, de como nós temos que ser parecidos com Jesus Cristo, o modelo do amor está acima de tudo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, fala que ainda que nós falássemos a língua dos homens e dos anjos, se não tivéssemos amor, de nada adiantaria, nada seríamos. E então o amor está acima de tudo, tanto que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O amor em 3 formas: o amor amando a Deus, o amor amando a mim mesmo e o amor amando ao próximo. Essas 3 faces do modelo do amor tem que estar em primeiro lugar na minha vida cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Mas temos que amar de que forma? Temos que amar com humildade, com reconhecimento das nossas limitações, das nossas fraquezas. Nós temos que seguir o modelo de humildade de Cristo em todas as coisas. Jesus mostra na sua maior humildade, ele apresenta o maior modelo de humildade quando ele deixa o seu trono, ele deixa de ser o Criador para ser a criatura. Em Filipenses capítulo 2, nós temos esse modelo muito bem destacado. Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se tornou humilde, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A si mesmo se tornou humilde, reconhecido em figura humana e tornando-se obediente. Estes 3 pontos nós temos que observar muito bem na nossa vida cristã. Se nós queremos nos assemelhar a Cristo, em primeiro lugar, temos que compreender o amor de Deus, e dentro do amor de Deus, nós temos que observar que a nossa figura humana tem que passar pelo princípio da humildade e da obediência. Aliás, a obediência mostra a humildade. A obediência apresenta a submissão que nós temos que ter ao Criador, àquele que conhece todas as coisas, a nossa relação de confiança com Deus, a nossa relação direta com Deus. Jesus se mostrou humilde, a sua maior demonstração de humildade é ele deixar de ser Deus, deixar o seu trono para viver em figura humana e, como figura humana, se tornar humilde e obediente, submisso à autoridade do Espírito Santo, submisso à autoridade de Deus o Pai, submisso à autoridade divina. O texto de Hebreus diz que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, para que nós possamos obedecer da maneira correta, fazer as escolhas corretas, ser guiado pelo Espírito Santo de maneira que a nossa vida agrade a Deus, nós temos que ter esses 2 princípios que Jesus nos apresentou na sua encarnação e durante toda a sua vida: humildade e obediência. Um dos textos que mais revela esta humildade e obediência é o texto de Mateus, capítulo 3,
a partir do versículo 13, depois entra no capítulo 4, falando a respeito da tentação que Jesus sofreu, apresentando a nós a questão da humildade e da obediência. Em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, nós temos o batismo de Jesus, que diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba, e dizia, e uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, na sua humildade, sendo Deus, se tornou em figura humana e foi se batizar com João Batista, ele, aquele que não tinha pecado, mas na sua humildade, se fazendo pecado por nós, ele foi ser batizado por João Batista. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista faz a declaração a respeito do propósito do batismo que ele fazia. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Do que Jesus tinha para se arrepender? Qual pecado Jesus tinha cometido? Em Jesus não há pecado, não havia pecado, não há pecado até hoje. João batizava para o arrependimento dos pecados. E ele mesmo declara que é Jesus Cristo que faria um batismo muito maior, porque batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Agora, por que aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo se submete a um batismo de arrependimento na água? Porque ele era humilde, como diz o texto de Filipenses capítulo 2. Dentro da sua humildade, ele se apresentou diante de Deus e diante dos homens, e Deus o Pai, reconhecendo a humildade do seu filho, ele fez uma declaração: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ser um filho amado de Deus, em quem Deus tem prazer na sua vida, em primeiro lugar, seja humilde. Tenha a humildade de reconhecer as suas limitações, de reconhecer que nas adversidades você precisa de Deus, você precisa de orientação divina, você precisa se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa ser obediente, muitas vezes até a morte. Tem alguns planos, alguns sonhos, algumas questões pessoais, alguns gostos da nossa vida como pecadores que precisam morrer para que Cristo possa viver em nós. E a obediência pela humildade mata esses sonhos errôneos, esses projetos que nos distanciam de Deus, essa maneira de vida que desagrada a Deus. Então nós temos que ser humildes e obedientes como Jesus foi. E sendo humildes e obedientes, nós sabemos que seremos tentados, provados pelo mundo, e é isso que mostra o texto de Mateus capítulo 4. Como Jesus se mostrou humilde no texto do capítulo 3, indo ao batismo de João Batista, e mesmo sem pecado se submeter ao batismo da água para o arrependimento, dentro da sua humildade, logo em seguida, a declaração de Deus: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer, porque você é humilde, porque você é obediente. Em seguida, vem Satanás para tentá-lo. E a tentação de Satanás, que
é descrita no capítulo 4 de Mateus, fala que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porém Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Observem a tentação que Satanás está fazendo. Deus havia feito uma declaração a respeito do seu filho humilde e obediente, Jesus Cristo. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E agora o adversário de Deus, Satanás, vem e faz um desafio a Jesus. Se você é filho de Deus, transforme estas pedras em pães. E a resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o homem, porque o Filho de Deus viverá de obediência e de humildade. Da mesma maneira, o texto continua no versículo 5, falando que então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, aquele que se mostrou humilde e obediente, também não se curvou a tentar ao próprio Deus. Mas observe que a tentação que está acontecendo aqui tem a ver com a declaração que Deus fez a Jesus: tu és meu filho amado, porque o adversário de Deus, Satanás, ele a todo tempo fala isso para Jesus: se és filho de Deus, transforme as pedras em pães. Se és filho de Deus, se atire daqui para baixo. A tentativa de Satanás é levar Jesus à dúvida, assim como ele tenta levar você e eu à dúvida. Será que Deus está cuidando de nós? Será que Deus está presente? Será que Deus está nos conduzindo? Será que somos de fato filhos de Deus? Será que Deus existe para ser o nosso Pai? A questão é que nós não precisamos ser tentados. Nós não precisamos dos desafios para que na nossa fé nós tenhamos a certeza absoluta de que Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, tem cuidado de nós e tem provido tudo o que nos é necessário. Não precisamos transformar pedras em pães, não precisamos nos jogar de precipícios, nós precisamos apenas crer na palavra de Deus que nos diz que somos filhos amados em quem Deus tem prazer em nossas vidas. Nos momentos das adversidades, das tentações, é que nós mostramos as boas escolhas que nós fazemos, porque somos filhos de Deus. As escolhas que Deus espera de nós, porque somos seus filhos, os filhos amados em quem Deus tem prazer. Deus quer que, em meio às nossas adversidades, nós venhamos a fazer as melhores escolhas, de maneira que essa escolha glorifique o seu nome, que traga, de fato, a expressão da humildade e da obediência. É por isso que, quando nós passamos por adversidades, nós temos que trazer à nossa mente a palavra de Deus, que lembrar que nós estamos sendo tentados, e nessa tentação, aonde está a nossa humildade e onde está a nossa obediência? Em meio a essa adversidade que Ivone e eu estamos passando, eu tenho buscado a Deus sempre, cada vez mais, em todo momento, agradecido a Deus pelos pequenos milagres que Ele tem feito
naquilo que na impossibilidade humana não poderia ser feito. A Ivone só está viva hoje pelo poder de Deus, mas muito mais do que os milagres, os cuidados de Deus orientando os médicos, orientando a todos aqueles que estão cuidando de cada situação, de cada detalhe, né? Os cuidados diários de Deus na sua provisão sobre nossas vidas é o suficiente para que eu seja grato a Deus, para que eu seja obediente a Deus e para que eu procure a humildade a todo momento, assim como Jesus Cristo se mostrou. Eu não posso, né? Ninguém pode falar a respeito da sua própria humildade, mas a grande verdade é que nós temos o modelo da humildade em Cristo Jesus. E o modelo da humildade está na obediência, na gratidão, apesar das circunstâncias. Então, se existe um propósito espiritual do adversário querer me provocar neste momento e provocar a Ivone a trazer a dúvida se somos filhos de Deus ou não, porque estamos passando por este momento de adversidade, tenho certeza que ele já perdeu, porque nós sabemos que nós somos filhos de Deus e que Deus tem prazer na nossa vida, tanto na vida da Ivone quanto na minha. E Deus deve ter também prazer na sua vida, como filho e filha amada que você é. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Não duvide dos cuidados de Deus, não duvide da presença de Deus, não lance desafios para Deus, não transforme pedras em pães, não se atire de precipícios, mas respeite com humildade e obediência a palavra de Deus e busque sabedoria e discernimento. Esse período que eu estou aqui no hospital em Araçatuba, aproveito o tempo, não só para buscar a Deus com mais intensidade, mas para orar pela Ivone, mas também para orar pelos médicos, por todos os pacientes deste hospital, por todos os funcionários, desde o enfermeiro, dos cozinheiros, os motoristas da ambulância, os secretários, os responsáveis pela faxina, pela limpeza do hospital. Nós temos que aprender a ser bênção de Deus no lugar aonde nós estamos. E eu tenho declarado a bênção de Deus e os cuidados de Deus sobre este lugar, porque independente da adversidade que Ivone e eu estamos passando, aonde Deus permitir que nós estejamos, nós seremos bênção de Deus para quem estiver naquele local. E neste momento nós estamos no hospital, e neste hospital nós queremos ser a bênção de Deus presente aqui, orando pelos médicos, orando por todos os funcionários, orando por todos aqueles que estão envolvidos nos nossos cuidados. Agradecemos a todos vocês que têm orado por nós, de todas as expressões de fé, denominações e religiões. Que Deus continue abençoando a sua vida de um modo muito especial. Que Deus traga paz e direção espiritual para a sua vida. Que você mantenha a humildade, a obediência e que nunca duvide da declaração de Deus sobre a sua vida. Que você é um filho, uma filha amada em quem Deus tem prazer. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia de modo muito especial, em nome de Jesus. Que você desfrute da presença de Deus na sua vida pessoal, conjugal, no seu lar, com seus filhos, no seu trabalho, no seu ambiente social, em todos os lugares onde Deus permitir que você esteja, que você seja a bênção presente de Deus naquele lugar, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.